O pensamento de Mikhail Bakunin, um dos principais teóricos do anarquismo, oferece uma crítica radical às estruturas de poder estabelecidas, com particular ênfase na relação entre a Igreja e o Estado. Para Bakunin, essas duas instituições são os principais instrumentos de opressão e alienação da humanidade, perpetuando um sistema de desigualdade e injustiça. A presente análise pretende explorar as principais teorias de Bakunin sobre a Igreja e o Estado, seus debates com outras correntes de pensamento e as implicações de sua crítica para a organização social. A crítica ao Estado. Bakunin argumenta que o Estado é uma abstração, uma ficção que se apresenta como representante dos interesses gerais da sociedade, mas que na verdade serve apenas aos interesses de uma minoria privilegiada. Para ele, o Estado é um enorme matadouro e um vasto cemitério, onde as aspirações e forças ativas de um país são enterradas sob o pretexto de uma abstração. O Estado, segundo o autor, não tem existência por si só, mas representa os interesses da classe dominante, a burguesia. Essa classe, por meio de suas diversas organizações sociais e políticas, busca se transformar em uma oligarquia, explorando e subjugando as outras classes. A crítica de Bakunin à Igreja caminha em paralelo com sua crítica ao Estado. Ele a considera também uma abstração, uma representação dos interesses de uma casta privilegiada, o clero. Da mesma forma que o Estado, a Igreja não existe por si mesma, mas serve como ferramenta para a dominação e exploração. Bakunin critica a Igreja por sua perversão das gerações mais novas, pela destruição do pensamento lógico e da ciência através de seus dogmas, mentiras e estupidez. Para ele, a Igreja é responsável por transformar os vivos em cadáveres, desprezar a liberdade e pregar a eterna escravidão das massas. A Igreja, segundo Bakunin, busca perpetuar um reino de sombras, ignorância, pobreza e crime. Bakunin argumenta que tanto o Estado quanto a Igreja têm suas raízes em uma mentira teológica. A doutrina do pecado original, segundo ele, foi inventada para degradar o ser humano e destruir sua consciência de valor. Essa falsa ideia de antagonismo entre interesses individuais e sociais é disseminada pelas ilusões da metafísica, que é, para Bakunin, parente próxima da teologia. A metafísica, ao considerar a sociedade um agregado mecânico e artificial de indivíduos, leva à crença de que a união em sociedade exige o sacrifício da liberdade e da independência individual. O Estado surge como expressão desses sacrifícios, limitando a liberdade em nome de um bem comum que representa os interesses da classe dominante. Para Bakunin, a abolição da Igreja e do Estado é a primeira e indispensável condição para a verdadeira libertação da sociedade. A sociedade, para ele, não deve ser organizada de cima para baixo, por meio de planos idealizados por sábios ou decretos de poderes ditatoriais, mas de baixo para cima, pela livre associação e união dos trabalhadores. A futura organização social deve se basear na associação de trabalhadores em comunas, regiões, países e, finalmente, em uma grande federação internacional e universal. Somente assim, segundo Bakunin, será possível estabelecer uma ordem que harmonize os interesses dos indivíduos e da sociedade. Bakunin argumenta que a incompatibilidade entre interesses individuais e sociais é uma construção do Estado, que sempre sacrificou os interesses da maioria em favor de uma minoria. Para ele, a ideia de que esses interesses são contraditórios é um artifício e uma mentira política nascida de uma mentira teológica. Em vez de buscar um equilíbrio artificialmente imposto, Bakunin acredita que a livre associação e união dos trabalhadores permitirá a harmonização desses interesses. Bakunin critica os metafísicos por não compreenderem a sociabilidade da natureza humana. Para ele, o ser humano é um ser social por natureza, e a liberdade só pode ser alcançada dentro da sociedade. A combinação da inteligência com o trabalho coletivo é o que possibilita o progresso da humanidade, retirando o homem de seu estado selvagem e animal. Para Bakunin, toda a vida humana, com seus interesses, tendências e ações, é resultado das forças fatais da vida em sociedade. A ordem, tanto na natureza quanto na sociedade, surge do conflito
e não de uma harmonia imposta por um poder superior. Segundo Bakunin, a própria capacidade de abstração e generalização levou à criação da ideia de Deus. Os primeiros homens, ao não compreenderem a natureza de seus próprios pensamentos, consideravam suas abstrações como objetos reais, dando origem à adoração de suas próprias ficções. A ideia de Deus, portanto, é vista como uma invenção humana que, com o tempo, foi utilizada para justificar a dominação e a exploração. A crítica de Bakunin à Igreja e ao Estado influenciou diversas correntes de pensamento anarquistas e socialistas. Sua defesa da livre associação e da organização de baixo para cima inspirou movimentos sociais e revolucionários em todo o mundo. A crítica de Bakunin à dominação e à exploração continua relevante no cenário contemporâneo, em que as desigualdades sociais persistem e as instituições de poder ainda exercem grande influência. Conclusão. A análise das teorias de Mikhail Bakunin sobre a Igreja e o Estado revela uma crítica radical e profunda às estruturas de poder. Segundo Bakunin, essas instituições são responsáveis pela opressão, alienação e exploração da humanidade. A abolição da Igreja e do Estado, para ele, é uma condição necessária para a verdadeira libertação da sociedade, pela livre associação e união dos trabalhadores. O legado de Bakunin continua a inspirar movimentos sociais e a desafiar as estruturas de poder estabelecidas.